Danilo escolhe o Flamengo e trabalha a rescisão com a Juventus para jogar no Mengão. CSKA aumenta a proposta e Flamengo pode vender Lohan a qualquer momento. Empresários de Vitão vão se reunir com o Internacional para tentar a liberação do zagueiro. Olha, gente, mercado da bola quente no Flamengo, hein? Ontem, uma informação no final da noite da jornalista Raíza Simplício é que Danilo escolheu o Flamengo nessa disputa aí com o Flamengo, Santos e a Napoli da Itália. O lateral teria escolhido o Mengão e uma ligação do Filipe Luís foi aí determinante, né, para esse próximo passo da sua carreira. E aí a gente traz aqui a informação da Raíza. Danilo escolhe o Flamengo e trabalha para rescindir contrato com a Juventus. Ele que pode rescindir esse contrato a qualquer momento, já conversou com os italianos vão rescindir de boa. E o Danilo, que tem 33 anos, ele decidiu voltar ao Brasil e jogar no Flamengo, né? O staff do jogador já trabalha aí na rescisão com o clube italiano, que deve ser assinada a qualquer momento. Então tá aí a escolha do Danilo, pesou que o Flamengo vai disputar o Super Mundial de Clubes, são várias competições, o Mengão está precisando de um zagueiro, ele agora quer jogar de zagueiro e não mais de lateral direito. Teve a conversa com o Filipe Luís, o projeto, o Alexandre conversa com o Danilo todos os dias, né? E certamente fala muito do que é o Flamengo, né? Da grandeza do clube, da estrutura, da briga por todas as competições, e isso aí pesou no final. O Santos já tinha apresentado uma proposta oficial ao jogador e a Napoli também. Ele tem uma proposta da Napoli em mãos. Só que está aí sendo decisivo, né? Esse contato do Flamengo para a escolha do jogador. 33 anos, muito experiente. Até ontem era titular da seleção brasileira, mas na lateral direita é um jogador que pode exercer essa posição se o Felipe precisar, pelas circunstâncias do jogo. Serão muitos jogos em 2025. Eu vejo muita gente criticar essa possibilidade do Danilo, mas eu me recordo que em 2019, quando o Flamengo contratou o Felipe e o próprio Rafinha, eles estavam numa idade muito avançada, quase que a mesma idade do Danilo, eles estavam com mais de 30. E aí chegaram, tomaram conta da posição, o Flamengo ganhou tudo. Então vamos dar um voto de confiança aí para o projeto, para o Filipe Luís, que quer muito o jogador ali naquele sistema defensivo. É um atleta que pode ganhar e muito, né, com a camisa do Mengão. Ele tem sede de vitórias, multicampeão pelo clube italiano. Então, a qualquer momento, saindo aí a rescisão do Danilo, né, com a Juventus, e ele acertando com o Flamengo. Já está tudo certo, inclusive, sobre bases salariais. Então a gente acompanha aí cenas dos próximos capítulos de Danilo no Flamengo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível contratação do Danilo, né? Juventus, seleção brasileira, passou por vários clubes. Como que você vê aí essa contratação no Mengão? Você é contra, você é a favor? Acha que vai dar certo? Acha que não vai dar certo? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, o Flamengo pode vender Lohan a qualquer momento. O Lohan, que está aqui em São Luís, vai a campo amanhã contra o Bangu, e o CSKA insiste na contratação do Lohan e aumentou a proposta. A primeira negativa, né? O CSKA mudou aí os moldes e agora ofereceu 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, cerca de 50 milhões de reais. O Flamengo, porém, fez uma contraproposta, 10 milhões de euros por 80%, pouco mais de 62 milhões de reais. Ou seja, os russos chegaram a 50 milhões de reais. O Flamengo pede 62. 12 milhões de reais separam aí a venda do Lohan. Quem chegou a 50, quem tem dinheiro, pode chegar a 62, né? Nesse primeiro contato, o CSKA sinalizou aí um valor de 4 milhões de euros, mais 1 milhão de euros de bônus, né, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Depois, incluiu o bônus no valor fixo, mas o Flamengo também recusou. O Flamengo acredita que o meio atacante poderia render mais e seguiu negociando. Aí o CSKA aumentou o valor fixo para 8 milhões de euros, que foi a última proposta agora, e diminuiu o percentual de aquisição dos direitos econômicos de 100% para 80%.
Foi aí que o Flamengo apresentou uma contraproposta e pediu 10 milhões de euros pelos mesmos 80% que o CSKA queria. Então são cerca de 62 milhões de reais. Na cotação atual, o Flamengo aguarda a resposta do CSKA. Lembrando que o Flamengo tem apenas 70% dos direitos de Lohan. Os outros 30% pertencem ao Madureira. E aí o Flamengo deu mole, porque não comprou esses 30% do Madureira na antiga gestão. Agora, o Flamengo tem que sinalizar ao Madureira qualquer proposta, em caso de venda aí do Lohan, e repassar aí essa parte dos 30% para o Madureira. O interesse é manter um percentual para lucro em uma futura venda, visto que acredita que o jovem terá destaque e poderá render mais aos cofres rubro-negros. A renovação de contrato fez aí o Lohan assinar um vínculo até o fim de 2029 e a multa do jogador é de 100 milhões de euros, cerca de 600 milhões de reais. Cria da Cidade de Deus, Lohan Lucas Pereira de Souza tem 32 jogos e 2 gols marcados pelo Flamengo. Ele se profissionalizou em 2023 e quebrou o recorde aí, né? Ele tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelos profissionais aos 16 anos, em 24 de janeiro de 2023, no empate com o Bangu. E aí, torcedor, vale a pena vender o... Ainda falando sobre o mercado da bola, temos uma atualização do zagueiro Vitão. Ontem a gente disse que o Flamengo não tinha desistido, vocês lembram, né? Quem assistiu o nosso vídeo de ontem viu aí, o Flamengo não desistiu do Vitão e passou a responsabilidade para o zagueiro. Olha, o Vitão ficou encantado com a proposta do Flamengo, os seus representantes veem com bons olhos essa transferência dele do Inter para o Flamengo, porque o Flamengo vai disputar várias competições que o Inter não vai disputar. Essa é a realidade. E o Flamengo é uma vitrine. E o Vitão chega para disputar a posição ali na zaga, com o Léo Pereira. Eu acho que o Léo Ortiz é unanimidade, acho que o Ortiz é titular absoluto. Então, os empresários do Vitão avisaram ao Flamengo que vão se reunir com o Internacional para falar sobre a possibilidade de transferência. Essa é uma informação do jornalista Vene Casagrande. A proposta rubro-negra é considerada muito boa, com salário maior e contrato de 5 anos. A gente falou esse contrato de 5 anos no vídeo de ontem. O staff do Vitão, de 24 anos, entende que a ida para o Flamengo é uma boa escolha. Então tá aí, o Flamengo fez uma proposta já ao jogador de 5 anos de contrato. Empresários do Vitão vão se reunir com o Internacional para debater a transferência para o clube carioca. A ideia do Flamengo, a diretoria do Flamengo, aguarda aí o resultado desse encontro para dar o próximo passo. Lembrando, o Flamengo fez uma proposta ao Internacional, o valor do Vitão está avaliado em 10 milhões de euros. Foi a proposta que o Flamengo fez, do valor avaliado. Tem lá a avaliação de mercado. O Flamengo ofereceu 6 milhões de euros na mão para o Internacional, pelo Vitão, e os 4 milhões de euros que o Inter está devendo ao Flamengo pelo Thiago Maia, o Flamengo perdoaria a dívida. Isso aí dá um total de 10 milhões de euros. O Inter recusou. O Inter falou, nananina não, eu quero 10 milhões de euros na mão pelo Vitão e mais o perdão da dívida de 4 milhões de euros. Gente, isso aí, se você for somar, dá 14 milhões de euros. Isso aí é um valor surreal, né, para o zagueiro Vitão. Acho que nenhum clube pagaria isso. E aí o Flamengo recuou. E agora qual a jogada? Qual a tática? Chegar no Vitão, fazer a proposta para o Vitão, contar para ele do projeto e que ele vai ser muito feliz no Flamengo e ele forçar uma saída do Internacional. Paralelamente, o que aconteceu com o Fabrício Bruno. O Cruzeiro chegou no atleta, perguntou da possibilidade dele jogar lá, sinalizou positivo, o Cruzeiro fez uma proposta, o Flamengo recusou, o Cruzeiro fez uma segunda proposta, o Cruzeiro recusou, e na terceira proposta do Cruzeiro ao Flamengo pelo Fabrício Bruno, o Cruzeiro chegou no Fabrício Bruno, no empresário do jogador, e falou assim, ó, força aí a saída, porque essa vai ser a última proposta que eu vou fazer. Isso, em uma negociação, é a coisa mais normal do mundo, usar o jogador. E tem uma frase do Marcos Mota, que está aí hoje na gestão do BAP, um dos maiores advogados do mundo do futebol e que faz transferências aí multimilionárias, ele fala o seguinte, quem controla o jogador, controla a operação. Então, se o clube controlar o jogador, o clube está controlando a operação. Nenhum time vai querer um jogador insatisfeito, gente. E foi isso que o Flamengo fez. Ó, não quero ter o Fabrício Bruno aqui insatisfeito. Proposta é boa para o Flamengo, pum, liberou ele para o Cruzeiro.
pode acontecer com o Vitão. Se o Vitão forçar a barra no Inter, dizer, ó, olha, a proposta do Flamengo é melhor, a minha vontade é essa, a minha vontade tem que prevalecer, eu quero jogar no Flamengo, quero me mudar para o Rio de Janeiro, já conversei com a minha família. Então, a questão é essa, eu quero ir embora. Vocês vão me liberar? A proposta é essa, o meu valor é 10 milhões de euros. Eles chegaram a 10 milhões de euros, a proposta para mim foi muito boa. 5 anos de contrato. Vocês podem me liberar? Eu sempre fui justo aqui com vocês. Vocês não vão querer um jogador insatisfeito, né? E aí tudo numa negociação, numa conversa pode acontecer. Agora, o Inter não aceitar os 10 milhões de euros oferecidos pelo Flamengo é brincadeira, né? É uma brincadeira de... É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Flamengo está muito perto de anunciar a contratação do lateral direito, Danilo. É isso mesmo, o jogador está resolvendo já a situação com a Juventus, né? Rescisão de contrato, para aí sim sentar com a diretoria rubro-negra e assinar contrato que será válido por 2 temporadas nessa transação aí. Mais uma negociação que o Felipe Luiz entra também em parceria com o José Boto para convencer o jogador. Ele falou assim, Danilo, olha aqui no Flamengo você será muito utilizado, né? Eu conto com você, conto com você para essa temporada e que você possa chegar aqui e fazer muitos jogos com a camisa do Flamengo, porque você vai ser um atleta muito útil, né? A gente está vendo aí, o Alexandre tem uma alta idade, né? Já tem uma idade bem avançada, está jogando muita bola com a camisa do Flamengo, e por que não o Danilo chegando aqui no Flamengo, entendendo, né, a metodologia de trabalho do Felipe Luiz, tem tudo para dar certo, né? Vamos torcer aí para que com ele e o Wesley, o Flamengo possa ganhar muito ali por aquele lado direito. Agora só resta saber o que irá fazer com o Varela. O Varela fez um bom jogo contra o São Paulo, vai usar o Danilo como zagueiro ou como lateral. O que vocês acham, nação? Para vocês, qual a melhor posição a se usar, né? O Danilo ou na zaga ou na lateral? Eu vou falar uma coisa para vocês. Flamengo irá contratar um zagueiro de ofício, né? Flamengo irá contratar um zagueiro de ofício. E eu estou falando de Vitão. O Flamengo formalizou uma proposta de 10 milhões de euros. O Internacional recuou, né? Recuou porque o Flamengo não quis perdoar. A ideia do Internacional era pegar os 10 milhões e falar para o Flamengo, ó, esses 4 milhões aqui do Thiago Maia eu esqueço. O Flamengo não. O Flamengo recuou porque aí essa transação giraria em torno de 14 milhões de euros por um zagueiro de 24 anos, né? Só se ele fosse um craque de bola. Então, sendo assim, o Flamengo quer buscar um zagueiro, né? Agora vai tentar convencer o jogador a aceitar o projeto, a entender o projeto do Flamengo. O jogador agora vai forçar essa saída do Internacional e aí sim o Flamengo tem tudo para avançar, né, nessa negociação. Então, assim, o Flamengo quer a contratação do Danilo e também a do Vitão. Esses 2 jogadores são prioridades para essa janela de transferências. Essa que é a verdade. Estou trazendo para vocês aqui uma informação assim, quentinha. E mais, ainda falando sobre Mercadão da Bola, tem 2 informações bombásticas. A primeira delas é o Danilo, que está muito próximo de chegar. A segunda é o Vitão. O Flamengo vai sentar com empresários, com o staff do jogador, para convencer o jogador a forçar sua saída do Internacional. A terceira, CSKA de Moscou aumenta a proposta pelo Lohan e o Flamengo pode aceitar negociar o jogador a qualquer momento. Ou seja, o Flamengo tem 70% dos direitos econômicos do Lohan e a saída desse atleta, dessa jovem promessa, é só questão de tempo. A gente está vendo aí ele no Campeonato Carioca, não vem performando como a diretoria do Flamengo queria. Então, assim, é melhor vender o jogador em alta, né? Ainda tem um pouco de valorização no mercado, né? Do que depois vender ele a preço de banana. Então o Flamengo está observando tudo isso e a saída do Lohan, essa venda do Lohan para o Campeonato Russo pode ser só questão de tempo. E para finalizar essa informação aqui, repleta de informações de Mercadão da Bola, o Atlético Mineiro acabou de cobrir, né, a proposta que tinha feito anteriormente pelo atacante Bruno Henrique, e o jogador pode sim, tem grandes possibilidades de aceitar a proposta. O Flamengo por aquele lado ali já tem o Michael, já tem o Cebolinha, que pelo que eu vim analisando já está evoluindo gradativamente, já pode treinar com o elenco principal. É isso mesmo. Então assim, o Flamengo pode perder o Bruno Henrique para o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tem muita vontade, o técnico Cuca, que acabou de chegar lá no Clube Mineiro, quer a contratação do jogador.
Então, assim, nação rubro-negra, pode sair, né? Pode ter chegada de jogadores, mas também pode ter saídas. Pode ter saída. A gente não sabe, eu esperaria um pouco essa saída do Bruno Henrique, porque a gente não sabe como que irá voltar o Cebolinha. A mesma coisa o Pedro. Nessa hora, a diretoria do Flamengo tem que colocar tudo na balança. Mas também não tem como. Se o Atlético Mineiro chegar aqui, oferecer uma proposta, o jogador tem contrato com o Flamengo, tem mais 2 anos de contrato, Bruno Henrique ganha R$1.700.000 por mês no Flamengo, é o maior salário do clube. Se chegar aqui e falar, ó, Bruno Henrique, aqui no Atlético Mineiro, eu te pago 2, ele irá ir pro Atlético Mineiro. O Flamengo aceitar a proposta, com certeza o jogador vai desembarcar em Belo Horizonte. Então, assim, informações urgentes, tem muita coisa acontecendo no Mercadão da Bola do Mengão, por isso que eu peço para vocês sempre, se inscrevam no canal para vocês não ficarem de fora de nada que vem acontecendo. A qualquer momento estarei de volta, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!